Olá, 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 boa noite para todos, boa noite para todas. Hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes no combate à depressão e um dos temas que é mais negligenciado e um dos temas que é em que há mais desinformação ou em que as informações elas estão incompletas ou então são informações que pioram o quadro, né? Hoje a gente vai falar de pensamentos negativos da depressão. E isso é um aspecto fundamental, tanto para definir se o prognóstico, se a pessoa depressiva ela vai conseguir sair e se manter bem, isso é um fator que prediz, consegue prever se a pessoa vai ter recaído ou não. É um fator que consegue otimizar ou melhorar a chance dela ficar bem se ela desmamar o antidepressivo. E esse é um dos fatores que causam a depressão, que conseguem prever se uma pessoa vai ter depressão ou não. Então, o pensamento negativo na depressão ele é um dos alvos mais importantes. E aqui hoje eu vou falar, então, de por que isso funciona, mas principalmente, e eu peço que vocês fiquem aqui e compartilhem isso, porque hoje a gente vai ter uma estratégia que é comprovada, eu vou mostrar o estudo, vou mostrar o tempo, uma estratégia de 8 minutos, é um treino, né? Um treino atencional de 8 minutos por dia. Isso não é uma coisa mágica, não é uma questão de pensamento positivo, não é algo que é motivacional. Não, é um treino que em 8 minutos por dia, você fazendo aí, na sua casa, pode ser com você, pode ser com um parente seu que esteja passando por depressão. Isso promove uma melhora de depressão maior ou igual aos antidepressivos em menos de 8 semanas. 8 minutos por dia. É um tratamento natural que é comprovado. Não é mágico, é o único tratamento. Eu recomendo que você pare de tomar o antidepressivo? Não. E eu digo que você, se está sofrendo um quadro depressivo, você não deve procurar um profissional? Claro que você deve. Óbvio que você deve. Porém, falta profissional, falta informação e mesmo assim, muitas vezes o profissional ele não consegue orientar totalmente por N motivos, tá? A ideia é que existem problemas, a gente focar na solução, porque os problemas realmente eles são muito intensos, mas muitas vezes está incompleto. Então isso pode completar o seu tratamento, pode suplementar, por exemplo, a sua terapia. E isso daqui ajuda também a você entender se a sua terapia, se o seu tratamento está alinhado com as melhores práticas clínicas para tratamento de depressão. Combater os pensamentos negativos na depressão é fundamental e a estratégia é diferente do que a maioria das pessoas pensa, infelizmente é diferente do que a maioria dos psicólogos não especializados nisso faz, tá? Mas a boa notícia é que a grande parte das pessoas não melhora da depressão porque elas usam métodos que não são focados no sintoma depressivo, métodos que não têm como funcionar. Isso é uma boa notícia. Por quê? Porque não quer dizer que as pessoas são refratárias. Não tem tanta gente refratária de depressão. Isso é uma minoria. A maioria é para melhorar. Só que a gente precisa usar o método certo de uma forma simples, sustentável pelo tempo certo. Vamos lá, mas vamos lá, é isso que a gente vai aprender hoje. Boa noite para todos, quero agradecer a presença de vocês e pedir também, se vocês estão aqui, compartilhem isso com pelo menos uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você quer às vezes convencer a procurar tratamento, ou uma pessoa que você acha que está um pouco pessimista, que ela anda reclamando sempre dos mesmos assuntos e parece que aquilo lá não está gerando nenhuma solução, ela não consegue sair, por exemplo, de um trauma do passado, alguém que passou por coisas difíceis, mas aquilo lá parece que volta como um looping e ela não consegue seguir adiante. Compartilha isso com essas pessoas, tem muita gente sofrendo com depressão, os casos aumentaram em 25%, né, é o último estudo, pelo menos, de índices de depressão pós-pandemia. Vamos ver como é que é esse cenário, mas pelo menos
25% de aumento, e se a gente já tinha uma escassez de profissionais para dar conta disso antes, agora a gente tem mais ainda. Por isso que a gente está aqui para poder saber o caminho, mas principalmente para você poder praticar. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que a depressão ela drena energia, ela diz para você que não tem saída, ela diz que você não tem capacidade, ela diz que você é culpado. E muitas vezes a gente vai ficar esperando isso melhorar, esperando as coisas acontecerem de uma forma boa, esperando a gente sentir mais energia para começar a dar o primeiro passo. E isso é a armadilha que a depressão faz para a gente. A depressão, ela mente. A maior mentira é dizer que ela não existe, que na verdade é você que tá provocando isso. E a outra mentira é falar que você precisa primeiro melhorar para aí sim você começar a mudar, a tratar. E não é verdade. Na verdade, a gente começar a mudar os pensamentos, isso é que vai melhorar a nossa energia. E isso eu sei que não é fácil, precisa de coragem, mas não precisa de confiança, não precisa de habilidade, não precisa de sorte, precisa de coragem, eu sei, e muitas vezes a gente não vai conseguir, tudo bem, é difícil, mas se você tiver essa ousadia, não precisa de sorte, não precisa de habilidade, a gente precisa de prática e de tentar. O único jeito de fazer errado é não tentar, né? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar de como nós podemos nos libertarmos da angústia causada pelos pensamentos depressivos. E os pensamentos na depressão, eles são diferentes de pensamentos negativos que nós temos, enfim, todos nós temos, né? A nossa cabeça é uma máquina de pensar besteira. Vou bem sincero, é uma máquina muito boa, um computador muito bom, mas assim, a grande maioria do tempo ele está pensando coisas que não têm utilidade, ele tem uns bugs, né? Ele trava às vezes. A ideia é que a gente use isso para pensamentos que são pensamentos que vão nos aproximar daquilo que de fato é importante, daquilo que é valioso na nossa vida. Só que na maioria das vezes a gente vai pensar coisas minhoquinhas, né? E a questão é que o cérebro depressivo, por N motivos, ele não consegue sair disso, e isso é algo que é um sintoma fundamental do tratamento. O tratamento não medicamentoso da depressão, ele tem que envolver algum treino para combater isso, porque senão a chance de ser eficaz é muito baixa, tá? Então, se você nunca fez isso, é uma boa notícia. Quer dizer o quê? Temos muitas ferramentas e existe esperança e isso funciona. Também, né, lembrar que se você quer saber o mapa completo, você quer entender mais, se você quer saber o começo, meio e fim, a rota, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, de começo, meio e fim, tratamentos medicamentosos, para quem ajuda, para quem não ajuda, perigos, vantagens e suplementos, dicas, estratégias práticas, ter esse mapa passo a passo, isso colocado na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito que eu faço algumas vezes para poder dar esse cenário, porque o primeiro passo para a gente poder superar a depressão, isso para qualquer coisa na vida, né, é a gente conhecer tanto qual é o nosso inimigo, mas principalmente a gente conhecer o caminho, a gente tem um mapa, a gente às vezes não chegou lá, mas se nós tivermos um mapa e um GPS, a gente consegue saber a direção e a gente consegue o quê? Voltar para o prumo uma vez que a vida desviou. Então é isso que a maratona pretende oferecer. Isso, enfim, já tem algumas versões, é poucas vezes por ano que eu faço. O link está aqui na descrição para você poder entrar na lista de espera. Começo, meio e fim do tratamento para depressão, com muitas estratégias práticas para você aplicar no seu dia a dia, tá? Quem aqui costuma ter de forma repetida, de forma recorrente, algum desses pensamentos. E isso não é vergonha, tá? Por quê? Porque isso aqui eu garanto que os maiores CEOs, os maiores artistas, as pessoas mais ricas e as menos ricas têm esses pensamentos. O problema não é ter o pensamento, o problema é como nós nos relacionamos com eles. Né? Então é o quanto que nós acreditamos neles, né? O quanto que a gente gruda nele. Então assim, por que eu me sinto tão sozinho? Quem aqui pensa, por que eu sinto tão cansado? Por que eu não estou tão animado? Por que as pessoas não entendem o meu sofrimento? Por que as pessoas são más? Por que o ser humano não é racional? Por que o mundo não é justo?
Por que a minha cabeça não consegue focar em nada? Por que meu pensamento está aéreo? Por que minha cabeça está paralisada? Por que eu sou tão burro? Por que eu não consigo superar e lidar com as coisas tão bem quanto os outros? Por que eu não consigo ser forte? O que tem de errado comigo? Por que eu não me sinto bem em lugar nenhum? Por que eu não consigo aproveitar essa festa como todo mundo aproveita? Por que eu sou diferente? Por que eu me sinto sozinho, deslocado? Eu nunca vou ser feliz como as outras pessoas. O problema é que isso é um dos alvos que nós temos que combater. Um dos alvos não é o cansaço e o desânimo, mas é esse pensamento, por que eu sinto assim? Isso é uma das guerras que a gente tem que comprar. E eu gosto de usar essa metáfora de guerra porque é mais concreta mesmo, né? E é verdade que quando a gente não conhece o nosso inimigo, a gente não sabe como que a gente vai ganhar. E se a gente conhece o inimigo, a gente tem que saber a arma. E a gente tem que saber qual é a batalha mais importante. Então, a guerra uma das guerras que nós declaramos, né, uma das batalhas que nós compramos, e uma das primeiras, é uma batalha contra esses pensamentos e não contra os sintomas físicos. Isso é muito louco, eu sei que é muito louco, eu sei que não faz sentido, mas vamos aqui que a gente vai ver qual é o racional, e isso é bastante comprovado do ponto de vista da literatura científica, psicológica, consensual, uma tonelada de evidências, apesar de que ninguém fala. Então vamos imaginar, né, aqui uma metáfora também, um carro, né, um carro que parou. Eu não entendo nada de carro e eu vou confessar que eu negligencio o meu carro, eu demoro para trocar óleo, eu não sou aquele cara que é fã assim e gosta muito de peças de automóvel, eu viro e mexe, acabo esquecendo, gasolina está na reserva, acontece, né? Quando eu ia falar, eu era menor, não era menor, mas era mais novo, e eu tinha o meu primeiro carro, eu também era meio distraído nisso, e o carro, umas 2, 3 vezes ele parou no meio da Avenida Pacaembu, aqui em São Paulo, não sei se vocês, quem conhece São Paulo, tem o estádio Pacaembu, tem ali a Faculdade de Medicina, uma descida, e aí tem a Avenida Pacaembu ali, e ele parou 2 vezes na Avenida Pacaembu, não sei exatamente por que ali, sem gasolina, na verdade, porque eu tinha esquecido de colocar gasolina. Então, realmente eu não sou uma pessoa que tem habilidades, mas enfim, cada um tem o seu ponto forte, ponto fraco. Não parou demais depois, aí eu aprendi. Mas aí eu não sabia e eu nem tinha percebido isso, enfim, ok. Mas imagina que o carro para por N motivos. Isso pode acontecer? Pode. Agora, se você não dirige, imagina que, por exemplo, o fogão quebrou, imagina que o micro-ondas quebrou, imagina que o chuveiro quebrou, a descarga quebrou. Isso tudo são coisas chatas, são coisas que consomem trabalho, que, puxa, além dos problemas da vida, para que isso? E aí, essa situação não tem como a gente evitar totalmente. Claro que não precisa ser que não, como eu fazia, né? Que isso não é inteligente de não colocar gasolina. Depois, né, faz tempo que meu carro não para. Mas isso daí é um obstáculo que não tem como não vir na vida. Agora, doutor Marco, isso causa depressão? Não, isso aqui é um exemplo, tá? É um exemplo de como o nosso cérebro pode, com uma situação frustrante, fazer com que ela diminua ou aumente de tamanho. Então essa é uma situação simples, é boba, a gente pode usar outras frustrações. Não tem como viver sem frustração. O problema é viver com frustração, com frustrações e preso nas frustrações. O grande problema é a seguinte pergunta. Isso é que faz diferença. É um dos cernes de que nos cernes da forma com que o nosso cérebro ele amplifica o problema ou ele minimiza o problema. E isso é um hábito. Frente a essa situação, a gente pode fazer 2 perguntas. E aí vocês podem escrever quais as perguntas que vocês costumariam fazer. 2 perguntas. Como? Como eu vou resolver isso? Como eu vou pegar gasolina? Qual é o posto? Eu não tenho nada para carregar. Eu tenho uma garrafa de água, de PET,
eu vou trancar o carro? Não, meu celular está carregando. Como eu vou resolver? Ou como eu vou chamar ajuda? Como que eu vou fazer para ligar para o meu seguro? Eu tenho seguro? Então a gente pode pensar no como ou pensar no porquê. E normalmente a gente vai pensar nos dois. Eu sei que eu pensei no porquê aqui. Eu lembro agora. Se eu pensar aqui, eu falo, mas por quê? Por que isso aconteceu? Mas que carro horroroso. Por que eu tenho esse carro? Primeiro eu xinguei o carro. Eu não tinha nem ideia, né? Aí depois eu pensei, falei, puxa, eu acho que é gasolina, isso aí eu não entendo nada. Aqui, meu filho chegou. E aí eu falei, nossa, por que eu sou tão burro? Mas por quê? Não acredito. E a gente demora um tempo. O que vai fazer diferença é quanto tempo você demora para sair do porquê. A sua mente é viciada. A nossa mente, eu falei hoje para os pacientes, é verdade, né? A nossa cabeça é viciada no porquê. Ela é viciada, ela vai para o porquê, vai ser a primeira coisa. O que faz diferença nesse caso, e eu sei que se você tem depressão, não quer dizer que vai ser fácil, tá? Mas isso aqui é um exemplo simples. Na depressão, isso aqui é muito mais cristalizado, né? Como se o cérebro estivesse congelado no porquê. Mas todos nós somos viciados no porquê. A gente adora uma explicação, a gente pede por isso automaticamente, por pior que seja. Quanto mais tempo a gente fica no porquê nessa situação, isso vai definir como essa situação vai, o quanto que ela vai ser sofrida na nossa vida e que memórias eu vou ter disso. Loucura? É loucura. Nunca ouviu isso? Puxa vida, eu sei porque eu nunca ouvi na internet, mas isso é o jeito que a psicologia mais prática, né? A psicologia baseada em evidências, e principalmente aquela que vai testar intervenções, né? Então, quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, eu falo disso. Terapia cognitivo-comportamental é um nome complicado, que basicamente é um treino para mudar pensamentos e comportamentos, que é cientificamente validado. A diferença desse treino tem vários tipos, né? É que isso vem da prática para a teoria. Então, isso daí é o que a psicologia prática vê que pior e melhor, e é isso que a gente vê como nós mudamos, tá? E esse é o método de intervir em terapia de forma que trata e mantém a pessoa bem. Então, a gente pode pensar no como, que tem a ver com a resolução do problema, e no porquê, ó. O porquê, em geral, vai fazer com que a gente piore a situação e piore o nosso sentimento, vai fazer com que o carro bata, ele fique atolado, vai ficar atolado na chuva, batido, vai aumentar o tamanho do sofrimento e vai fazer com que as memórias relacionadas a isso fiquem cada vez piores. Só que a nossa mente ela é viciada nisso. Então, se você está preso nisso, é normal. E se você tem depressão, muito provavelmente, quase que com certeza, você fica preso nesses porquês. Tá? E aqui, olha que interessante, né? Esse daqui, também eu gosto que vocês acreditem em mim, mas não acreditem só em mim, tá? E eu digo que qualquer pessoa que fala algo para você que ela viu pela experiência dela e só isso, essa pessoa ela pode ser um conselheiro, ela não tem nada que tenha do ponto de vista médico, tá? É importante a minha experiência, isso que faz da gente humano, isso que tem a arte da medicina, mas é importante que isso seja testado, que a gente veja se isso ocorre com a maioria das pessoas e se isso não depende de sorte. Por quê? Porque o tratamento ele não tem que depender de sorte, ele tem que depender de método, e aí você tem que saber quantos por cento vai melhorar a probabilidade e o tempo. É isso, não depende de sorte, depende de método e de probabilidade de tempo. Então, isso daqui foi testado neste estudo, é um estudo britânico. Ó. Eles mediram processos psicológicos que levariam ao risco de depressão. Risco de depressão, então eles queriam saber, olha, o que causa mais depressão? É a história familiar, é a genética? Aí eles queriam ver se as circunstâncias sociais causavam depressão. Quem aqui já não viu esses debates, né? Às vezes a gente vê e tudo bem, né? Tem o pessoal de opiniões, esquerda, direita, sociólogos, filósofos, e todo mundo tem o seu lugar.
é que aqui a gente não pode nos dar o luxo, pelo menos eu, quando eu estou tratando, quando eu quero, quando eu vejo uma pessoa, ou eu vejo uma aluna de um treinamento, ou um familiar, né? Eu falo isso porque, enfim, né? Já tiveram familiares que passaram por isso. A gente não quer muito saber daquilo que é pensado, a gente quer saber daquilo que é prático, que funciona. E a gente não pode se dar o luxo de oferecer algo que eu acho que vai melhorar. Não, é oferecer algo que assim, olha, isso é algo que a chance de melhorar é maior que tem. Então aqui também não dá para a gente chutar se é o ambiente, se é o risco familiar ou se é um trauma da vida. Quem chuta enfim, é uma pessoa que está ali, é um conselheiro. Aqui a gente testa. E isso eu não estou dizendo que tira a sua individualidade. Isso não nega a sua história de vida. Isso não nega as coisas que você viveu. Não nega o fato de ter pessoas que passam por situações que são mais desafiadoras. E isso daqui vai medir para saber qual é o risco e onde eu posso mudar. Tá? Isso também não nega a sua religiosidade. Isso daqui é o jeito científico de nós podermos achar uma solução. Então aqui eles falaram, olha, se cada um fala uma coisa, vamos pegar muita gente, vamos medir isso e vamos ver, né? Eles fizeram isso. Quantas pessoas? 32 mil pessoas de 172 países. Para isso que a gente usa esses estudos. Por quê? Porque não tem como a gente estudar tantas pessoas. Eu devo ter atendido mais do que 32 mil pessoas na minha vida. Não contei, mas provavelmente sim. O fato é que isso é relacionado a isso. Tem estudos maiores. Então a gente tem que pegar isso e aí nós vamos juntar com a experiência para dar para a pessoa a melhor escolha. Então, olha só, 32 mil pessoas. Então isso não é achismo. A gente pode concordar ou não, mas isso é um dado. E aí, qual foi a conclusão desse estudo? Que as pessoas que não ruminavam, ou seja, a ruminação, eu sei que eu falei, mas resumidamente não é só isso. Eu explico melhor isso em outros vídeos, tem vídeos, e na Maratona Supere a Depressão tem de forma mais detalhada, com mais práticas e exemplos mais mão na massa, né, por assim dizer. Mas as pessoas que não ruminavam e não se culpavam pelos eventos ruins, elas tinham menos depressão. E isso era independente dos eventos negativos que elas passaram. Olha que interessante. E isso não nega a sua história. Isso não diz que os seus traumas, que abuso, que injustiça, que problemas financeiros, que pessoas que usurparam coisas da gente, que injustiças, que perdas, não são importantes. Mas elas não causam por si só a depressão. Isso não é porque eu acho. Isso é porque é testado. Mas isso não nega. Isso dá pra gente o quê? Uma esperança. Isso é uma esperança. Porque você não precisa mudar o seu passado para mudar como você se sente. Você não precisa... Por isso que eu digo, né, uma frase assim, que você não precisa resolver os seus traumas do passado para mudar a depressão. A ideia é que você mude a depressão para conseguir lidar com esses traumas e construir o futuro. Porque senão a gente tá fadado, parece que não tem o que fazer. Tem um paciente, eu lembrei, né? Foi um dos primeiros pacientes que eu atendi depois da residência. Eu trabalhava numa clínica psiquiátrica, nem existe mais, eu ficava dando plantão lá e ele apareceu, era um senhorzinho. Ele tinha Parkinson leve, então ele andava de uma forma mais robotizada, e ele devia ter, acho que menos de 60 anos, mas ele estava tão ali abatido que ele parecia mais velho, e ele estava com desespero porque tinha acabado o frontal dele, ele precisava de receita, e ele estava desesperado. E aí eu fiz ali a história, né, a gente todo querendo, né, colocar a mão na massa, corajoso, e... Não, sim, mas enfim, né, a gente aquela vontade de atuar, e aí eu fui investigando, e ele estava num quadro depressivo, assim, crônico, não era grave, mas, assim, era um quadro impactante, e ele tinha muita ruminação. Ele era engenheiro, ele tinha, enfim, tido uma
carreira no setor público, mas ele tinha alguns amigos que tinham sido muito bem-sucedidos. Fez a Poli aqui, que é, enfim, uma das faculdades mais renomadas, né, de engenharia aqui na cidade universitária, e tem umas pessoas lá muito crânios. Ele falou de pessoas que ficaram muito bem-sucedidos, pessoas que, enfim, construíram, eram da Odebrecht, nem sei, né, se existe ainda, e ele foi um funcionário público que não foi mal, mas ele não teve não ficou milionário. E isso, ele ficou falando, olha só como que eu joguei fora. Eu joguei fora. Por quê? Porque eu tinha que fazer. Era minha obrigação. Não sei, tanta pessoa fez, a gente era igual. E olha onde ele está hoje, olha onde eu estou. Obviamente, ele não estava mal, mas isso vinha. Vinha o fato de ele nunca ter sido casado. Nunca foi casado. Ele era sozinho. E que as sobrinhas dele não ligavam para ele, abandonaram ele. E por que isso aconteceu? Porque ele era uma pessoa não detestável. Era meu malvado favorito. Ele era fofo, né? Eu gosto de chamar assim, mas não que era fofo porque isso é engraçado. Não é, mas é que, poxa vida, dava vontade de fazer algo, mas aquilo era inquebrável. E eu deixava ele falar, e aí ele começava a contar uma história, ele ia, aí ele parava, e ele não tinha mais para onde eu estava mesmo. Aí ele começava a história da sobrinha, que ali afastou, aí ele parava, aí ele começava a história de, enfim, uma outra amiga que tinha se afastado dele. E isso não parava. Então, isso daqui é muito bacana. Por quê? Porque se a gente muda isso, a gente consegue prevenir depressão. As pessoas que não se culpavam, independentemente dos eventos de vida, e ele tinha eventos de vida importantes. Ele tinha Parkinson, ele tinha perdido familiares, ele de fato morava sozinho. Mas não é aí, a gente não precisa mudar a história dele. E, de fato, ele tinha tido várias perdas e não estava fácil. Ele estava com umas doenças, ele tinha passado por muitas dificuldades. Mas a gente não muda o passado e não precisa. E isso é comprovado. Olha só que interessante. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram um ranking do tamanho da importância. Ou seja, qual é o risco, qual é a contribuição desses fatores sociais e psicológicos para o desenvolvimento ou não de depressão. E aqui não é achismo, e isso aqui é o que é comprovado. E quem falar outra coisa, a pessoa está, digamos, teorizando. E tudo bem, cada um pode ter a sua opinião. Claro que pode, tá? Mas é que a opinião, eu digo, a boa opinião é aquela que oferece uma solução. Não é que está certo ou errado. Eu não estou dizendo que eu sou mais certo e eu sou dono da verdade. Não. A ideia é a gente pega isso para a gente ver na prática onde que eu tenho que atacar. Então, as duas principais causas psicológicas da depressão, primeiro, ruminação, estatístico. Segundo, culpa. E isso a gente pode começar a mudar agora. E é por isso que eu bato nessa tecla. É fácil mudar? Não é. Mas uma das coisas que dificulta é a gente achar que isso daqui é um efeito secundário. A gente achar que isso é algo que melhora depois. Não é. Isso é uma pedra fundamental da depressão. Isso é um dos maiores fatores causais da falta de energia. E isso é onde nós temos que começar a mudar. E eu sei que a maioria das pessoas não faz isso, e a maioria dos tratamentos psicológicos para a depressão, eles não atacam isso. É porque se nós não atacamos isso logo de cara, não dá para ganhar o resto. Não que não é importante a gente dar outros significados, que não tem outras estratégias, tem várias, mas essas daqui, elas são o nosso primeiro alvo. E se você não tratou de forma consistente a ruminação e a culpa, você não tratou a depressão. Loucura. É loucura. Esse é o tratamento psicológico que tende a funcionar mais de forma resumida. Não é só esse, tá, pessoal? Isso só para não simplificar desta forma, mas aqui é importante a gente saber o alvo, tá? E a gente tem que declarar guerra contra a ruminação e a culpa.
Resumindo, para superar a depressão de uma forma definitiva, ou seja, para prevenir recaídas de uma forma prática, de uma forma não medicamentosa, a primeira guerra que a gente declara é contra a ruminação e a culpa. E eu quero que vocês coloquem aí, por quê? Porque isso dá para você o controle. Isso dá para você, na verdade, é uma boa notícia. Por quê? Porque tem como a gente começar a mudar hoje. Isso é a causa, não é a consequência. E isso não sou eu que falo, isso é o que funciona para melhorar. E se você não declarou essa guerra, se você não atacou, você não tratou. Ruminação e culpa, exatamente. É o pensamento do porquê eu me sinto, por que isso aconteceu, por que coisas do passado estão ocorrendo e por que eu me sinto assim. Esse pensamento é a causa. Então, pessoal, guerra, a ruminação e a culpa, espalhem isso. E quando tiver um parente seu que está com depressão, e ele começou a falar lá. E aí, claro, eu era mais inexperiente, mas isso era algo que eu estava, enfim, né, estava estudando essa parte, mas a gente não alimenta isso. A gente tem que ouvir o paciente com depressão, o seu familiar, sim, mas você alimentar e você contra-argumentar quando está preso numa história de porquê, isso vai fazer a pessoa piorar. Então, esse não é um jeito de ajudar. Então, quem aqui tem familiar, quem aqui quer ajudar, o primeiro passo para a gente começar a ajudar é ver como que nós não pioramos, porque isso piora. E isso faz com que a depressão se autoalimente. E isso é muito importante. Porque tem eventos de vida, tem gatilhos. Só que esse processo faz com que, mesmo depois que o gatilho passou, a pessoa fique aí, por anos. Isso vai entrando num ciclo vicioso, né? Primeiro a gente vai falar o que a gente não vai fazer para piorar. Isso é importante. Você vai ver aqui. E interessante saber que todo treino, toda terapia, todo tratamento que funciona, ele é um treino de neuroplasticidade, que é um treino de formar novas sinapses, novos caminhos entre os neurônios. Então, o treino para isso, a gente vai ter que saber como não piora e treinar uma outra área que combate isso, tá? Eu vou falar, mas o primeiro passo é você saber que se você fica ouvindo isso e a pessoa ela fica nesse loop, isso é da depressão. E não adianta falar para essa pessoa pensar positivo. Não fale para essa pessoa parar de pensar nisso. Por quê? Porque aí ela vai ficar mais culpada. E quem aqui está tendo isso, a culpa não é sua. Não entre na culpa de que você rumina por culpa sua, não. Isso faz parte. Isso simplesmente não foi dito para você. Isso não foi divulgado. Eu não ouço isso, ou pelo menos, não de uma forma direta. Eu não estou dizendo que de verdade, eu não sou melhor do que outros médicos. Tem gente brilhante que estuda isso. Tem psicólogos brilhantes. A minha função é traduzir. Talvez de uma forma que dê para entender, que dê para atingir mais pessoas. Porque isso faz diferença. Tá? Então, a guerra é essa. Tá? Combater no sentido de que isso é da depressão. E quando a gente se sentir culpado por estar pensando isso, a gente perceber isso aqui é culpa. Então, o porquê e a culpa é que colocam aí. E eu estou dizendo que as pessoas sejam boazinhas ou elas não tenham a parcela de responsabilidade, elas tenham, mas não é aí que está a arma para você sair. Porque se fica ali, o controle está no passado, ou o controle está na mão das outras pessoas. E não está, a gente vai pegar para você. E eu sei que isso não é fácil. E eu sei que isso é algo difícil que eu estou pedindo para vocês. Mas eu posso garantir que se a gente tiver a coragem de tentar, isso vai tirar o poder, vai tirando o poder da depressão, isso vai dissolvendo a depressão e também não é mágico, não digamos, questões motivacionais e incríveis, são coisas testadas e sustentadas. A coragem está em nós começarmos a agir contra esse pensamento. Vamos lá. Então, resumindo, a ruminação e a culpa são os dois primeiros. Qual o terceiro? O terceiro são os traumas, o abuso, o bullying, a discriminação, as condições sociais. Isso é importante? Claro que é. É que isso a gente não muda. Só que não é aí, a gente não precisa mudar. A gente vai mudar a ruminação e a culpa.
Aí a gente consegue, mas não precisa ser rápido. E você não precisa conseguir isso sozinho. E eu sei que isso não é justo. Você não tem culpa de sentir isso, e você não tem culpa de não saber disso antes. Isso não é culpa sua, ninguém sabe, mas a ideia é que a gente pode fazer diferente, tá? Então, olha lá, a história familiar, que é a genética, quarto lugar. Então, o pessoal fala, puxa, a depressão é genética? Olha, uma parte é, mas ela não é principalmente genética. Isso, eu falo mais lá na maratona, eu falo tem outros fatores. Isso daqui é para que a gente possa ter de uma maneira mais clara e a gente saiba que tem esperança. Por quê? Porque o passado e a genética, a gente não muda tanto, mas a gente muda a forma como essa genética e esse passado se manifesta hoje. A renda. Então, de fato, a renda é importante, claro que é. Mas ela está em quinto lugar. Eu posso dizer para vocês que os pacientes mais ricos que eu já atendi e os pacientes mais humildes, o tipo de terapia e de tratamento é o mesmo. Não é que para pessoas que têm mais dinheiro a gente tem pelo menos assim, não conheço, se alguém tem isso, eu me apresento, mas não tem nada que se mostre diferente daquele outro, desse tratamento para outras pessoas. A diferença, sim, é o acesso ao tratamento. Isso sim. É a pessoa poder ter o acesso ao terapeuta, ter o acesso ao remédio. Sim, às vezes sim, mas eu vou contar que esses remédios novos eles não funcionam muito melhor do que os antigos também, então não é esse o foco. E também não é que ele vai ter acesso a um terapeuta que vai ser mágico. Não. Ele vai o quê? Aplicar esse tipo de estratégia. Então, a ideia da renda é injusto? É injusto. Isso é um fator? Claro que é, não estou negando. Dinheiro não é importante? Não é, mas assim, é o quinto lugar. A educação e os relacionamentos. E tudo isso é muito importante. Agora, para que nós possamos mudar isso, a gente tem que atacar esses primeiros, simplesmente porque senão não funciona. Isso dá esperança. Isso dá esperança por quê? Porque nós não somos mercês da nossa genética e da nossa história de vida. Não somos mercês somente das nossas circunstâncias. Não que elas não sejam importantes, mas elas não são o nosso primeiro alvo, não precisam ser. E isso a gente começa a mudar a partir de agora. Então vamos lá. O primeiro passo, então, isso tudo, pessoal, são métodos da terapia. Quem é do treinamento para mentes depressivas, a gente sabe, tem um módulo focado nisso. Eu vi que tem. Quem aqui é do treinamento para mentes depressivas, né? Olha lá, olha Selma, eu só faltava enlouquecer, mas hoje eu sei que isso tudo está ficando bem longe. Olha que interessante, você está desgrudando, né? Pacientes vítimas de pedofilia são deprimidos? Aqui, Bárbara, aqui está a resposta para você da forma mais objetiva que tem e aquela que vai te dar uma solução, tá? Eu declaro essa guerra. Gostei, Rosinete. Quem aqui é do treinamento para mentes depressivas, que basicamente é um treinamento digital que tem a mesma eficácia do que fazer presencialmente para a terapia cognitivo-comportamental para depressão. Então, quem está estudando isso tudo, tem lá e tem outras coisas. Depois a gente vai voltar para o trauma, depois a gente vai voltar para a crença, a gente vai voltar para ali, mas a gente precisa começar a atacar e amolecer, senão não dá. Senão é muito sofrimento, não tem. Então, assim, falar dos traumas antes de atacar a ruminação é um erro técnico de terapia para depressão. Não estou dizendo que não é importante, não tem métodos para lidar com traumas, para memórias que ficam vindo. É que se tem culpa e se tem o porquê, isso daqui deve ser tratado antes do trauma. E isso não é minha opinião. Não fazer isso é um erro técnico. Então, o primeiro passo, pessoal, isso daqui quem está no treinamento fez, né? Para a gente identificar, tem outros exercícios lá, mas aqui, de uma forma objetiva, a coisa mais difícil é você que está sentindo isso, perceber que isso é ruminação. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo é verdade. E a gente acha que isso é algo que eu estou produzindo, não é a depressão. Isso é da depressão, dê nome para isso. Isso não é quem você é, isso não é fraqueza. Se você tem pensamentos demais sobre o porquê de um acontecimento e você se culpa, isso
é indicativo de um pensamento depressivo. Então, ó, isso para você anotar. Anotem aí. Por quê? Porque o primeiro passo é você prestar atenção quando isso acontece. Não é fácil, tá? Isso já vai precisar de tentar. Mas agora a gente tem um caminho. E confiem no processo. São os passos que fazem o caminho. A gente não precisa saber o caminho todo. A gente precisa saber se a gente está na direção certa e ter um GPS, tá? E dar o primeiro passo. Então, uma frase, né, que eu gosto, a gente precisa enxergar o final da escada para subir o primeiro degrau. A gente precisa saber só se essa escada está levando para cima ou não. Então, não estou dizendo para vocês que eu vou ter um método que você vai parar de pensar nisso e amanhã tá incrível a sua vida. Aliás, se isso acontecer, é muito estranho. Provavelmente você está entrando em algum quadro de mania, mas porque não é comum. Mas a ideia é começa a isso. Esse é o primeiro passo. Ó, toda vez que você está pensando demais em alguma coisa que aconteceu, isso vai, toda vez que você está pensando e você sente que você não está se concentrando. A falta de foco na depressão, diria que assim, a maior causa é a ruminação. A ruminação drena a energia. Quem aqui tem ruminação, você fica exausto. E às vezes você perde horas, mas não é culpa sua. Não, isso é da depressão. Isso só faz com que você tenha depressão. E a ideia é, eu preciso parar de pensar nisso para ganhar a depressão. Não! Você precisa atacar isso para poder melhorar da depressão. Não é o inverso, né? Eu preciso melhorar da depressão para parar de pensar assim. Não. Então isso gera uma falta de foco extremamente intensa. Isso faz a energia ficar muito para baixo. Isso suga energia, isso gasta energia importante. Isso é bastante estudado. As pessoas, o tempo em que a pessoa fica ruminando tem a ver com o quanto ela se sente cansada e a diminuição do nível de atividades que ela faz depois, e não é o inverso. O sono e fadiga excessivos. Depressão causa cansaço, a depressão causa a dificuldade em lidar com várias tarefas. Tem depressões em que a pessoa, de fato, ela não consegue fazer e ela começa a ter prejuízos objetivos no trabalho. Agora, tem depressões que a pessoa ela consegue fazer. Hoje mesmo atendi uma paciente, ela está melhor já, e ela falou disso até, porque ela é muito boa, ela é muito esperta assim, né? Ela é muito bem sucedida. E ela foi promovida novamente, trabalha no setor bancário, ela foi promovida. E ela teve várias promoções, foi um cargo super alto, e aí ela fala, nossa, hoje eu lembro daquela reunião que eu tinha que fazer online, e eu não gosto, ela, enfim, não gosta de falar, tudo bem, né? Pela carreira dela, a gente viu que isso não fez muita diferença, aliás, não fez diferença nenhuma. Mas ela falava, nossa, agora eu estou nessas reuniões e aí eu lembro o quanto que eu me sentia mal, o quanto que eu me sentia incompetente porque eu não tinha falado o que eu deveria, o quanto que eu achava que as pessoas estavam me julgando por eu não ser boa o suficiente, o quanto que eu ficava pensando em tudo que eu podia ter falado depois que a reunião tinha passado. Isso isso é um pensamento da depressão, isso não é verdadeiro, tá? E isso acaba com a energia. Se depois que a gente ficar pensando, a gente começa a ter falta de interesse. E se nós ficamos procurando uma lamentação sem solução, por quê? Eu garanto para você que este porquê, ele não vai te dar uma solução, eu garanto para você. E quem falar o contrário, para falar comigo. Não, tô brincando, também não sou dono da verdade, é que isso aqui é muito embasado, isso aqui é muito, muito, muito bem estabelecido. Né? O porquê nós não estamos... Procurar o porquê você está se sentindo assim não gera nenhuma solução. Não que a gente não tenha que saber que tem fatores de risco, claro, mas a gente vai direcionar a nossa energia para focar para treinar outras áreas, tá? E isso dá muito certo. Né? E quem não... Aí, ó, como atacar a ruminação? O primeiro passo, a gente está focando no como. Eu vou ensinar. O primeiro passo é a gente reconhecer e saber que você não tá com isso de ontem para hoje. A gente vai precisar de um tempo. Eu vou te falar quanto tempo é. Agora, a ideia é também a gente não somar pressão para a gente mesmo. A gente entender o processo, o caminho e confiar no passo. Confiar nesse processo, confiar em dar o passo.
e saber que é a direção, são os passos que vão construir o caminho, tá? Então, uma das explicações da depressão é um sistema de autodefesa, quando o corpo ele não está conseguindo ver solução, ele não está conseguindo ver prazer, ele sente que o mundo está muito ameaçador. Hoje, devido a uma série de fatores, junto com o estresse da vida, existe uma enganação, uma predisposição a gente entrar nisso. Só que uma vez que a gente entra, isso vai querer ficar focado somente na gente. Não dá para se concentrar em outra coisa quando você está pensando nisso. Só que a boa notícia é que isso é reversível. Não estou dizendo que todo problema de memória é isso. Tem vários problemas de memória. Tem idosos, por exemplo, que têm problemas irreversíveis. Tem quadros de demência vascular, demência de Alzheimer, enfim, demência frontoparietal, tem corpúsculos de Lewis, e as demências são irreversíveis. Mas, quando existe a suspeita de um quadro depressivo, parece uma notícia ruim? Parece, mas isso não é uma notícia ruim. Porque isso é reversível. Só que aí a gente vai começar o quê? A atacar da forma correta. Então, o primeiro passo é você perceber quando você está ruminando. Eu sei que isso é simples, tem todo um treinamento lá, né, no módulo 2, né, quem está no treinamento a gente fez lá, precisa de prática, anotem. E o importante é entender que, mais do que ter 1 milhão de estratégias, é a gente ter aquela que funciona e que a gente consegue saber quanto tempo eu preciso fazer. Então, vamos lá, ó. Aí, olha que interessante, ó. Isso aqui é um exemplo só, né? Exemplo do dia a dia. Então, por exemplo, chegam as contas para pagar. A pessoa está desempregada. Desemprego é um evento ruim? É. Mas não é o desemprego que causa depressão, ou não é só ele. Por quê? Porque aí pode vir. Por que eu não consigo emprego? A conta chegou. Por que eu não consigo emprego? Vem automaticamente. O que há de errado comigo? Por que as pessoas me aturam? Eu sou um fracasso. Então tem culpa e por quê? Culpa e por quê? É aqui que é a guerra. E aí tem um pensamento, como eu vou pagar? Mas o como ele fica pequenininho. E ficam esses outros pensamentos. Eu não estou dizendo que falta de emprego não é um problema. Mas não é ele que causa a depressão. E se a gente não sai disso, a gente não consegue pensar na solução. Por isso que um dos tipos de terapia também, mas eu não sei que eu estou falando muita coisa, é a terapia de solução de problemas. São 3 tipos de técnicas da TCC que são as prioritárias, não são as únicas. É ativação comportamental, o treino anti-ruminação e o treino de resolução de problemas. Porque senão a gente fica imerso nisso. Mas isso daqui não faz de você errado. Isso faz de você simplesmente, talvez, maltratado, tá? Olha lá, o que eu estou fazendo para merecer isso? Então, olha lá, a pessoa pode entrar nisso, aí ela não paga a conta, ela vai tomar um copo de cerveja e isso vai começar outros pensamentos. O que eu estou fazendo para merecer isso? Por que eu não consigo superar isso? Por que eu não consigo lidar melhor? Por que eu me sinto tão mal? Por que isso aconteceu comigo? Quem aqui não tem esses pensamentos? Seus pensamentos tem. E isso é o alvo. A gente declara guerra contra a ruminação e contra a culpa. Contra a ruminação e contra a culpa. A guerra anti-ruminação e a guerra anti-culpa. Este é o treino que nós estamos fazendo. A ideia é que você siga, mas saber quanto tempo, tá? Então a gente está nesse passo a passo. Aqui a gente está dando exemplos, porque não é fácil perceber. Esses pensamentos, eles são sedutores. A ruminação, ela é sedutora. Ela é sedutora. E todo mundo já teve. Um pouco eu tive, nunca tive um quadro depressivo clássico, mas assim, é sedutor. Ainda mais, a gente todo mundo tem, às vezes terminou um namoro, teve um relacionamento que, enfim, rompeu, foi rejeitado, todo mundo passa por isso. A gente fica revisitando. Claro, não é que todo mundo que fica pensando nisso vai entrar em depressão. É que em algumas pessoas isso vai o quê? Gerando os outros sintomas e a pessoa começa a entrar nesse casulo depressivo. Mas todo mundo teve um pouco disso. E o quanto que não é sedutor a gente ficar passando aquela mensagenzinha de novo na nossa cabeça para tentar achar a resposta. Achando que dessa vez a gente vai achar. A gente vai achar aquele trauma, né? Aquilo lá que uma vez que eu acho reverte tudo. Isso é mentira. Isso é mentira, mentira, mentira. Isso é uma mentira muito grande. E isso piora, isso faz com que as pessoas fiquem pior, tá? Então isso não deve ser trabalhado antes da ruminação, caso você tenha depressão. Então,
Resumindo, né, esse exemplo aqui é só para a gente poder entender isso. Eu falo melhor lá na maratona. Eu sei que tem pessoas que já ouviram isso, mas vamos lá. A gente tem um gatilho na vida: divórcio, perda, falecimento, mudança. Isso aqui é uma explicação, vai estar mais detalhado depois. Eu sei que muita gente não viu isso, mas aí a gente entra na ruminação. Isso vai começar a alimentar os motores da depressão, né? A gente começa a ficar irritado, fica triste, fica culpado. A gente briga com o parceiro. A gente perde oportunidades de trabalho, porque eu estou pensando o quanto que eu sou inútil e eu estou com menos concentração para fazer o currículo, para poder procurar um emprego. Às vezes eu nem consigo ter energia para ir quando alguém me oferece alguma coisa. Eu afasto os amigos. Porque isso assim, fica voltado para si. E a gente se acha pouco interessante. E isso não deixa a gente prestar atenção na outra pessoa. A gente fica perdido nas conversas. E isso vai causar esse ciclo vicioso da depressão. Mas quando a gente sabe os inimigos, a gente sabe onde atacar. Esse é o objetivo. Então, grande maioria dos quadros, existem quadros refratários para depressão? Existem. A grande maioria são quadros em que isso não foi atacado. E isso é uma boa notícia, é isso que a gente está começando a mudar. Mas vamos lá. Então aí, só para vocês, um pouquinho aí, só para entender que isso daí foi testado, teve esse pesquisador aí da Universidade de Exeter, o Watkins, ele viu que, na verdade, a questão, né, isso, então, daí que eu estou tirando toda essa teoria, o trabalho dele, bastante validado, vocês podem digitar, que o foco, e isso foi visto através de testes clínicos, né, vendo aquilo que funciona, que o objetivo não é mudar o conteúdo do pensamento. E o objetivo também não é a gente focar primeiro em mudar as coisas ruins ou fazer com que a pessoa pense positivo. Tudo isso é importante, mas se a gente não muda o estilo da ruminação, não funciona. Então, o foco é mudar o estilo do pensamento. E aí ele estabeleceu um modelo. E o objetivo é a gente mudar o estilo avaliativo, reflexivo e punitivo para um outro estilo, e isso é uma outra área do cérebro. Eu vou mostrar, uma medial, a outra é lateral, mas as duas áreas elas não ativam ao mesmo tempo. Não dá para ativar essas duas áreas ao mesmo tempo. Se a gente ativa uma, a gente inibe a outra e vice-versa. Então, isso é um circuito que ele avalia, ele julga, ele reflete no porquê e ele pune. Isso a gente vai combater como? Treinando o outro. Que é um circuito que é construtivo, que resolve problemas, que resolve conflitos e que conecta. Por isso é uma das coisas, não é a única, tá? Que aumenta o sentimento de solidão, mesmo quando tem, às vezes, pessoas em volta. Por quê? Porque você se afasta. Não tem, você está distante, o olho está ali. Né? Quem tem parente, né? Mesmo esposas que falam, puxa, mas eu sentia que ele estava longe de mim. Claro que às vezes pode acontecer por N motivos, mas a depressão, a gente sente o olho distante, a pessoa está voltada ali. Então a gente vai resolver, quem perguntou treinando esses outros, mas a gente vai treinar de uma forma não desorganizada. A gente vai treinar de uma forma sustentável, de uma forma sistemática e um passo de cada vez. Porque senão não funciona. E a biologia, ela tem um tempo para criar novas sinapses. Precisa de um tempo para criar sinapse. Não é para sempre, mas precisa. Né? E tem uma frase, né, que eu usei esses dias e eu lembrei de um professor, o professor lá do Hospital Universitário, para de obstetrícia. Ele falava, olha, não adianta você engravidar 9 mulheres para produzir um filho em um mês. Tem o tempo da biologia. Tudo bem, a gente não quer produzir em 12 meses, nem em 6. Então, a gente vai treinar essa área. Aí é o foco, tá? Bom, e aí, ele fez, né? Ele criou essa terapia cognitiva focada na ruminação. E aqui é uma das estratégias estudadas, que é um treino de 8 minutos anti-ruminação por dia. Então, é como se fosse uma academia para a gente treinar a área da concentração, que a área da concentração, ela é inimiga da ruminação. A ruminação é uma concentração sem propósito. Essa é uma outra área em que a gente se conecta no mundo. 8 minutos. Isso, da onde que tirou 8 minutos? Foi testado. Porque a intervenção dele é de 8 minutos, foi testado, e isso a gente sabe que funciona.
tá? Então isso também, só para, né, a gente tira os números do nada, não, a gente treinou, foi testado isso. Por dia, durante 8 semanas. Claro, vai funcionar para todo mundo? É só isso que funciona? Não, mas isso funciona. Estou dizendo que isso substitui outros tratamentos? Não, mas isso é algo que você pode começar a fazer agora e faz diferença. E a diferença ela é qual? Ela é aqui, ó, olha lá. Eu gosto de gráficos, né? Eu parei um pouco dos gráficos, porque eu acho que elas não são muito populares, mas eu gosto de gráficos. E a ideia aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Então tem um gráfico, uma seta amarela e uma seta branca. Não sei se está dando para ver. Vou colocar até um pouco mais ampliado. Isso é o tratamento que funciona, né? Então, que eu falo de boas ideias, o inferno está cheio, né? Alguém pode falar uma coisa ou outra, a gente tem que ver e medir. Claro que isso é o primeiro passo, mas aí a gente tem que ver na prática, né? Então, não adianta eu ficar olhando o que a pessoa fez, eu nunca tentei, eu nunca apliquei. É igual antidepressivo, né? Igual, por exemplo, o Brintex, né? O pessoal chega, a melhor coisa do mundo, tem os estudos, você olha, você vai dar mais ou menos, aí você vê no outro, mais ou menos, ok, eu não vou, porque por mais que tenha lá, eu não vi na prática. Então, são essas duas coisas, mas a gente tem que tirar de algum lugar. Então, aqui, ó, então aqui vocês podem ter ali a confiança no processo, que isso não é achismo, é da minha experiência, sim, e isso é extremamente comprovado. Então, se existe um tratamento e se existe um caminho que mais funciona, a gente deve tentar. Muito mais útil a gente tentar um caminho que funciona bem tentado, mas no nosso ritmo, do que tentar 1 milhão de tratamentos que não tem como funcionar. Mas o que eu estou dizendo, isso não é para dizer que é fácil. É porque eu sei que vai vir a dúvida. Eu sei que vai vir, enfim, né? Um dia você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque a depressão causa isso e vai vir a crítica. Então, aqui é para eu te dar uma tonelada de motivos, mas eu sei que ali no dia a dia não é fácil, tá? Mas a gente não precisa ser rápido. Bom, então vamos lá. Olha que interessante. Isso, o branquinho é o antidepressivo. Então foi comparado, não é que foi comparado com um placebo, isso foi comparado com o antidepressivo. O tal é tratamento as usual, que é o quê? A pessoa passar nas consultas e tomando antidepressivo. E aí o quanto que melhora na escala de depressão, a escala de Beck, que é uma das mais usadas. Em 8 semanas melhorou mais você fazer 8 minutos disso. Então, vale a pena. Vale a pena. Isso a vida é feita de sofrimento. A depressão faz você sofrer. O pior sofrimento é aquele sofrimento não direcionado, aquele sofrimento que não vai trazer um crescimento. Aqui tem uma direção. E olha só, isso foi comparado com antidepressivos. O ADM é Antidepressant Medication. Opa! Então, vamos lá. Então, como é que é o treino, tá, pessoal? Então, aqui chegou a nota. Então, o primeiro passo é perceber, não precisa ser rápido. Mas aqui, a gente vai colocar 8 minutos no cronômetro, tá? E aí, a gente vai colocar 8 minutos, mas a gente vai dividir, tá? A gente vai dividir em 2 minutos. Isso é uma adaptação desse treino. E aí, a gente vai pensar, vai ruminar, e aí a gente vai sair. A gente vai ruminar e vai sair. Então, isso é um treino que a gente não está esperando a ruminação vir. A gente está treinando como se fosse uma musculação anti-ruminação, tá? Então, você pega lá 8 minutos. 8 minutos é o total, tá? Você vai dividir em 4 intervalos de 2 minutos. Certo? Então, são 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos e 2 minutos. Esses 2 minutos, você vai, então, colocar no cronômetro. 1 minuto e você vai ficar ruminando. Você vai ficar pensando no porquê você se sente assim, no que você quer dizer, o que isso quer dizer, o que isso vai causar para você. Você vai focar no porquê e no significado e o que isso vai causar de ruim para você. Você vai ficar 1 minuto focando nisso. Aí parou. Aí você já vai ter na sua mão um objeto. Você vai escolher um objeto. Um objeto que tenha ou uma cor ou uma textura chamativa, né? Aqui na minha frente tem uma manga de mentira, que é uma coisa bem cafona, né? Mas ela tá aqui porque
estava aí desde criança, minha mãe gostava disso, eu deixei aqui, eu também não esqueço de tirar, mas é uma manga de mentira. E pode ser a manga de mentira aqui, ó. Ou pode ser, ó, aqui, ó, isso aqui eu acho que é bem cafona, né? Isso aqui eu acho que é um pêssego de mentira, né? Pode ser isso, pode ser qualquer objeto que tenha ou uma cor que seja chamativa ou uma textura. E aí eu vou colocar, então eu vou dividir, vão ser 8 minutos total. Aí a gente vai dividindo aí, 1 minuto, eu fico pensando, puxa, por que eu estou me sentindo assim? Nossa, por que eu penso isso? Por que eu não tenho mais energia, né? Por que eu não sou tão feliz quanto a minha irmã? Sei lá, né? Por que eu não sou tão feliz quanto aquela minha amiga que está agora em Paris, no Instagram, na Torre Eiffel, tomando champanhe? Ai, perfeito. A gente vai dar 1 minuto. Parou. Ok? Aí a gente vai pegar esse objeto e vai colocar 1 minuto e a gente vai prestar atenção nele, concentrar no toque e nas formas. E a gente vai pegar e olhar no concreto, tá? Por quê? Porque aqui a gente está treinando o pensamento concreto. E a gente vai ver, ó, ver aqui o buraco, ó, olhar aqui, ver aqui que tem essa rachadura, ver que isso daqui tá velho, né? Não tem cheiro. Nunca tinha cheirado isso, né? Tá bom, tem aqui, e o pior é que dá vontade de comer, tá me dando uma certa fome olhar isso, né? A gente vai ficar 1 minuto olhando para isso daqui e descrevendo. Isso lembra um treino de meditação? Lembra. Mas isso daqui é com objeto, então por isso que a meditação ajuda? Ajuda, mas às vezes é muito difícil quando a ruminação está intensa. A gente precisa de uma âncora melhor e de um tempo menor, tá? Então, tudo tem uma ordem, tá? E isso é o que eu sugiro que vocês façam 8 minutos, tá? Vai ser mágico melhorar? Não. Mas isso vai treinar no caminho certo. E saber que a gente está no caminho certo é muito mais importante do que a gente percorrer um caminho errado rápido. Tenta fazer. Se você conseguir fazer 1 dia, se você conseguir fazer 2 dias, e aí percebe como você se sente quando você fica pensando nisso e quando você olha um objeto. Você não precisa nem pensar positivo. E aí, isso também vai ajudando você a perceber o quanto que esse pensamento te faz mal. Vocês não precisam acreditar em mim. Fica pensando 1 minuto, depois você fica olhando. Você vai percebendo. E aí você vai treinando o quê? Você treina a deixar para lá. Como é que você treina a deixar para lá? Assim. E isso é que funciona. Eu sei que não é intuitivo, eu sei que parece, não é? Nossa, mas e falar sobre as questões do passado, isso é importante? Mas não no primeiro momento. A gente não começa por aí. Igual falar, poxa, não é importante eu fazer uma corrida, enfim, uma maratona, eu subir a Brigadeiro aqui, que é uma ladeira correndo? Mas assim, se você não correu ou não está correndo há muito tempo, está recuperando de lesão, você não deve começar por aí, porque senão você vai se machucar. Isso não quer dizer que você não vai progredir. E não quer dizer que sempre vai ser assim. A gente precisa o quê? Aquecer e aí entrar na curva exponencial, tá? E isso dá muito mais controle, tende a funcionar muito mais do que fazer outras coisas por menos tempo. Isso é algo que funciona e isso pode melhorar tanto quanto mais do que o antidepressivo, e não porque eu acho, mas não é mágico. Claro que um conjunto de estratégias e a gente ter um guia, isso funciona mais? Funciona. E se você não conseguir, a culpa não é sua. Aqui a gente está falando uma vez só. Mas existe uma saída. Uma vez que você faz, já é um estímulo para construir uma nova sinapse. Uma vez, tá? Igual colocar dinheiro no banco. Você não precisa colocar todo dia. Mas os dias que você não colocar, ele não vai ser roubado. Quanto mais você colocar, melhor. Né? Então a gente está construindo aqui a nossa aplicação antidepressiva, uma metáfora, né? Então a gente aplica aí muito, né, investimentos, quer colocar coisas que não vão dar certo nunca, que eu digo porque em geral isso nunca dá certo, mas a gente pode investir no nosso, né, numa ação, né, de antidepressiva. É isso que nós estamos fazendo, tá? Investir em estratégias que sejam sustentáveis, tá? E que sejam comprovadas. Tá certo? Então, foquem nisso, compartilhem, treinem, vejam depois, isso está à disposição. E quem quer ter mais, saber mais, poder ajudar e ter mais estratégias, não deixe de se inscrever no link aqui na Maratona Supere a Depressão. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.